E aí, turma, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu trarei um pouco sobre o SketchUp, quais são suas ferramentas. Eu acho que o SketchUp é uma ferramenta bem básica, bem simples de se aprender. A sua curva de aprendizado é bem curta, já falei isso no vídeo anterior, onde eu comparo o SketchUp um pouco com o Blender, sobre os poderes das ferramentas. O SketchUp é uma ferramenta totalmente dependente de extensões, para a questão de renderizar e fazer modelagens mais avançadas, mas é um aplicativo que cumpre seus objetivos de arquitetura, para quem quer fazer projeto arquitetônico. Então, a gente vai começar falando sobre os comandos do SketchUp. Eu gostaria de falar primeiramente sobre os comandos da câmera. Como a maioria dos aplicativos 3D, o SketchUp é comandado pelo mouse. A gente depende muito da bolinha do meio do mouse, mas como comentei num vídeo anterior, o SketchUp, se você quiser mexer realmente somente com o trackpad do notebook, se você não tiver um mouse, você consegue mexer, porque o SketchUp tem todos os comandos de tela escondidos aqui no seu atalho, ou seja, você consegue mexer na tela tranquilamente sem estar necessitando de um mouse. Mas é claro que o mouse irá adiantar bastante o seu trabalho, irá fazer o seu processo ser mais ágil. Mas caso você não tenha, não vai necessitar de um mouse. Somente com o trackpad você consegue fazer. Vamos falar sobre o mouse, que é o comando de tela. Primeiramente a gente tem, que é bem resumido, o controle de câmera do SketchUp. A gente tem o botão de selecionar, que a gente, dando um clique, a gente seleciona o que a gente quer como objeto. A gente pode selecionar uma face, uma linha, apenas com um clique. Apenas dois cliques, nós selecionamos a sua face e suas linhas. E dando 3 cliques, a gente seleciona o objeto todo que estiver grudado nessa malha. Esse é o botão esquerdo do mouse. O botão direito do mouse, a gente encontra algumas propriedades no qual a gente pode fazer alguns comandos, tipo criar grupo, editar componente, deixar invisível, apagar, bloquear, caso você queira deixar bloqueado para, tipo assim, tem um objeto aqui no canto e aí eu preciso apagar aquele objeto sem apagar, sem tocar nesse aqui. Aí a gente seleciona lá, deleta, no botão delete, e aí esse objeto não se apaga porque ele está bloqueado. Para desbloquear, você vem aqui e coloca um lock. E nós também temos o botão com a bolinha do meio do mouse, que é onde controla a nossa câmera. Clicando no botão do meio, você aciona o comando rotacionar, que também a gente pode abreviar no teclado com o botão O, com a letrinha O. E dessa forma você pode, com o botão selecionar, movimentar o seu objeto. Ou então você pode apertar a bolinha e simplesmente entrar no comando e rotacionar. É uma abreviação. Se você tiver no notebook, você pode apertar o O e clicar no trackpad e ir mexendo. Mas se você tiver um mouse, você pode simplesmente clicar no O. E rotacionando a bolinha, a gente tem o comando zoom, onde rotacionar para cima você se aproxima e ao rotacionar para trás você se afasta. Se você não tiver um mouse, você aperta a letrinha Z, você irá também acionar o comando zoom, irá dar um clique com o trackpad, irá aproximar e afastar com o trackpad. Dessa forma você tem esse comando zoom. Na bolinha do mouse, nós também temos a movimentação esquerda-direita. Como é que a gente aciona esse botão? Apertando Shift e o botão do meio do mouse, você consegue orientar a sua câmera para a esquerda e para a direita, seguindo o eixo de visão dela. Caso você esteja sem mouse, novamente falando, você aperta a letrinha H e aí você libera o comando Pen, qual você consegue também ir para a direita e esquerda clicando com o botão. Ou caso sua bolinha do mouse esteja quebrada, que era simplesmente o meu caso, eu sou um excelente quebrador de bolinha do meio do mouse. Dessa forma a gente libera esses comandos do mouse. Eu irei apagar esse personagem aqui do SketchUp. A gente seleciona ele e aperta o botão Delete. E a gente apaga esse personagem da nossa prancha. Para ensinar os comandos do SketchUp, que são os comandos de modelar, eu irei utilizar essa aba aqui, que geralmente eu não utilizo essa aba porque os comandos de SketchUp são muito simples. Geralmente eu deixo assim, deixo sem nada essa aba, mas irei deixar nos vídeos para que a gente consiga entender melhor, se você não souber decorar os comandos. Eu deixo sem esses comandos, sem essas ferramentas ali do lado,
pelo propósito de que eu fico com uma tela maior de trabalhar. Caso você não tenha decorado as ferramentas, você pode deixá-las ativas aí no canto. Para ativar, você vem aqui em Views, vem em Toolbars e aí procura o comando Large to Set. E aí você ativa. Caso você esteja em algum outro lugar esse comando. Aí você aproxima para o canto e dá 2 cliques. E aí ela fica anexada nesse botão aqui. Nós vamos aprender os comandos básicos do SketchUp modelando um mobiliário que está na página inicial do SketchUp. Isso olhando pelo site. Então achei um mobiliário bonito e uma referência para a gente poder criar esse mobiliário. Ele irá aparecer aí junto com as medidas, tá certo? E também eu irei falando as medidas de acordo com que a gente vai fazendo esse projeto. Eu irei começar a criar o mobiliário de acordo com a parte interna. Cada um tem um processo de criação. A minha vai ser essa. Eu irei dividir o mobiliário em várias partes. A parte da gaveta, a parte das portas, o tamponamento e o pé. Tá certo? Será dividido assim esse mobiliário. O mobiliário eu sei que tem 1,20 m. Como é que a gente vai desenhar esse 1,20 m? Apertando a letrinha T, a gente libera essa trena, no qual a gente pode ter referências de medidas. Olhando aqui no canto direito inferior, a gente vê as medidas que estão ocorrendo aqui no nosso aplicativo. Eu sei que ele tem 1.200 milímetros, esse objeto de largura, por 400 milímetros de profundidade. Eu sei que ele tem isso. Para você fazer essas trenazinhas, você vai apertar T, selecionar aqui até aparecer esse botãozinho vermelho, irá movimentar até onde você deseja e daí colocar a medida que você quer, 400 milímetros, e apertar Enter. A mesma forma é dessa daqui. Sabendo que a gente já desenhou isso aqui, a gente vai criar o quadrado que vai dar referência ao tamanho do nosso produto. Irei fazer também a mesma função e para fechar o nosso quadrado e ter a nossa referência. Aqui, ó. As linhas estão aqui existentes. E daí a gente fechou o nosso retângulo e a nossa referência de medida. Apertando a letra R ou vindo aqui no comando retângulo, você vai liberar a função de desenhar um retângulo. Clicando em uma das bordas e acionando para lá, nós já vamos criar uma face do nosso mobiliário. Para a gente dar volume a essa face, o que a gente faz? A gente aperta a letrinha P, no qual é o comando empurrar ou puxar, ou seleciona aqui no canto, tá vendo? E aí daí a gente clica na face e a gente pega a orientação que a gente quer subir. Tendo isso em mãos, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a medida da espessura de um MDF. Um MDF geralmente tem 15 milímetros de espessura. O seu padrão, obviamente, tem vários padrões de MDF, de 6, de 15, de 21, e a gente pode colar e transformar em outros. Mas a gente vai supor que a gente está trabalhando com MDF de 15 milímetros. E vai colocar o número 15, e daí a gente vai criar esse volume de 15 milímetros. Para que o nosso objeto não grude em outros objetos, por exemplo, se eu chegar aqui e criar um objeto qualquer e aí for jogar para cima desse, percebemos que todos se grudam, se unem. Para isso não ocorrer, o que nós fazemos? Nós clicamos 3 vezes no objeto, apertamos o botão direito e colocamos criar grupo. Dessa forma, esse virou um objeto no qual ele não se gruda com outros objetos do ambiente. Eles só se grudam se você entrar no grupo. Como é que faz para entrar no grupo? Dando 2 cliques e desenhar um objeto dentro do grupo dele. Daí eles se grudam. Sabendo que o móvel já está desenhado aqui, como é que a gente vai fazer? Ele tem 1,20 m certinho e ele tem 71 centímetros ou 710 milímetros de altura. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, a gente vai clicar nessa base, orientar a nossa direção, isso com o comando R ligado ou com o comando retângulo.
e orientar a posição que a gente quer. Perceba que quando a gente encaixa lá, ó, lá encaixa na pontinha, ele já dá o tamanho padrão que a gente quer e a posição que o nosso número está. Por exemplo, 400 milímetros. Significa que o retângulo nessa posição tem 400 milímetros. Então, o que eu preciso mudar é a posição que orienta para essa direção aqui, para esse eixo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 400, ponto e vírgula. Qual é o número que eu quero que alcance lá na outra posição? 15 milímetros, que é a medida de MDF que a gente quer alcançar. 15 milímetros. E daí, a gente criou uma face em cima dessa outra face aqui. Eu quero que ela se expanda e atinja os 71 centímetros ou 710 milímetros que a gente programou. Para fazer isso, a gente vai acionar o comando empurrar, puxar, ou apertando a letrinha P, e clicar na face e subir até os 710, onde a gente pode colocar 710, o número 710 milímetros. Dessa forma, já foi criado um objeto. E nós vamos seguir o mesmo processo. Para ela não grudar em outra face, a gente vai dar 3 cliques nela, apertar o botão direito, Make Group. Terminando esse processo, a gente já tem as faces criadas do nosso objeto. Está vendo aqui? Eu quero que esse objeto venha para o outro lado aqui também. Tenha no mesmo lado, que o outro lado é igual a esse lado. Ou seja, eu tenho que multiplicar essa outra peça e movê-la para lá. Para fazer isso, a gente tem o comando mover, que é apertando a letrinha M, ou vindo aqui, nesse objeto. A gente seleciona o objeto, aperta mover ou a letrinha M, vem aqui nesse objeto ou aperta a letrinha M, clica nessa parte aqui, dá um único clique, e aí você vai ver que a gente consegue movimentar esse material aqui. Só que aí, qual é a jogada que a gente precisa fazer? A gente aperta o Ctrl para a gente conseguir multiplicar esse objeto. E daí você conseguiu multiplicar. Em seguida, você vai jogar esse pontinho para o outro lado lá que a gente quer orientar. Daí a gente já consegue ter as duas faces. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar essa outra parte aqui e jogar lá para cima, que vai fazer o mesmo processo. Aí nós vamos selecionar o material, vir na opção mover, clica onde a gente quer pegar. Eu quero pegar nessa parte aqui, ó. E aí a gente percebe que a gente está movimentando, clica o Ctrl, volta com a câmera e coloca aqui. Eu quero colocar ela aqui. Tá vendo? Perceba que a gente já criou o caixote. Se você reparar no desenho que vai aparecer aí, nós temos 45 graus em todo o processo aí. Para a gente conseguir dar 45 graus em todas as partes e sair do tamanho que a gente pretende alcançar, que é 71 centímetros, a gente precisa conectar essas abinhas dessa forma aqui. Fazer aqui também. Para a gente movimentar esse material aqui, a gente vai clicar Shift, selecionar as partes que a gente quer selecionar, vai na visão lá onde a gente quer. Para facilitar o movimento da visão, por exemplo, você pega a setinha do mouse, joga para onde você quer que o mouse cresça e rotaciona a bolinha. E daí ele vai orientar o movimento do zoom para onde o mouse está. A gente vai apertar o M ou vai lá no comando mover e jogar essa pecinha aqui para baixo. Perceba que foi jogado tudo para baixo, tá vendo? E aí criamos o nosso caixote. Como é que nós vamos fazer esse detalhamento de 45 graus? É bem simples. Você perceba que a gente não consegue mais editar o material porque ele está em grupo. Ou seja, eu criei uma forma geométrica aqui e não consigo movimentá-la, não consigo editar esse material. Para a gente conseguir editar esse material, a gente vai ter que entrar no grupo que ele foi criado. Para entrar no grupo, dá 2 cliques. Dando 2 cliques aqui, perceba que a gente agora pode clicar nas faces. Tá percebendo?
eu quero que ele tenha um corte de 45 graus. Como o MDF é de 15 e 15, a gente percebe que a gente transformou, criou um quadrado aqui no meio. E para fazer 45, se os lados são iguais, só vai passar uma linha entre esses dois pontos aqui. Daí a gente clica, cria um ângulo de 45 graus na peça. Apertando o L, ou vindo aqui no lápis, a gente vem num ponto e seleciona o outro. E cria o nosso desenho geométrico dentro dessa peça. Agora eu quero eliminar essa parte. Como é que eu faço para eliminar essa parte? Apertando o comando empurrar e puxar. A gente vai selecionar a parte que a gente quer eliminar, clicar nela e movimentar até o finalzinho lá. Movimentar até o final desse projeto aqui. Perceba que a gente eliminou já essa parte. Agora eu quero fazer isso nessa outra peça. E o processo se repete. Você estava aqui dentro desse bloco. Provavelmente vai estar dentro desse bloco. Vai apertar ESC para sair do bloco. Ou clicar do lado de fora. Vai dar 2 cliques nesse outro bloco aqui. Apertar L ou vir aqui no lápis. E fazer a nossa outra forma geométrica. Em seguida vai apertar empurrar. Vai selecionar puxar e empurrar. E vai fazer esse processo aqui. De jogar para lá. E daí nós criamos o nosso ângulo de 45 graus. E vamos repetir o processo em todo o mobiliário. Vai dar 2 cliques para entrar, apertar L ou ir lá. Fazer isso, fazer com um lápis mais um desenho geométrico e empurrar até o final. Mesma coisa nessa outra peça aqui. Apertar L ou ir lá na opção. Fazer esse desenho geométrico, apertar P ou vir na opção empurrar ou puxar e vai lá. Perceba que a gente já criou outra quina. Vir nesse outro canto aqui, selecionar, L, P. Perceba que a gente já criou essa opção aqui. E agora vai nessa peça aqui. L, desenha, aperta P e empurra até o finalzinho aqui. Perceba que a gente está limpando o nosso desenho. Todo o nosso desenho inteiro. L, aperta P. Opa, tá vendo aqui, ó? Olha como é que fica marcado. Tá vendo no SketchUp? Clicou, sumiu. L, faz o desenho, P e faz esse processo aqui. Esse processo concluído, a gente já tem o nosso caixote do nosso mobiliário. O que a gente vai fazer com esse caixote para ele não ficar atrapalhando os nossos outros processos de criação? Que ainda faltam as portas e gavetas. A gente vai selecioná-los e vai transformá-lo em um único grupo. E dessa forma a gente cria o nosso caixote. Esse vídeo é bom parar por aqui. Irei fazer o vídeo parte 2 para modelar o restante desse mobiliário. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curta e comente melhorias que eu posso fazer aqui, como eu devo me comportar, se eu estou explicando bem ou se vocês não estão entendendo. Deixe esse comentário que eu irei tirar como uma crítica positiva para melhorar minhas aulas. E a gente se vê na aula parte 2, onde nós vamos criar as gavetas e as portas. E também os pés, tá certo? E até mais. Valeu!